Pode se assentar. Nós temos falado sobre generosidade, fidelidade na generosidade, e hoje especificamente falamos sobre a generosidade de Deus. Quem aqui se considera generoso? Não tem problema levantar a mão, não? Quem aqui tem buscado ser cada vez mais generoso? Meus irmãos, ouvimos um testemunho tão encorajador de um dos nossos irmãos aqui da igreja. Um dia desses, em um velório de um irmão da igreja, o pastor Jeremias teve uma ideia. O pastor Jeremias gosta de ter umas ideias que normalmente ninguém tem. Muito generoso, decidiu ofertar na vida dos coveiros que enterraram seu sobrinho neto. Vou dar uma oferta para esses homens. E ele, quando pegou a carteira, percebeu que para dar a oferta que ele queria, faltavam R$20. Ele olhou para o lado e falou assim: alguém tem 20 para me emprestar? Um dos nossos irmãos emprestou a ele esse dinheiro. O tempo passou talvez uma semana, e o pastor Jeremias se lembrou de que tinha pegado emprestado o dinheiro, mas não tinha devolvido o dinheiro. Isso é importante, meus irmãos, quando a gente pega dinheiro emprestado, é importante devolver o dinheiro, amém? Não só dinheiro, principalmente livro. Depois que eu entrei para o seminário, eu aprendi que livro é melhor dar às vezes do que emprestar, porque se você ficar esperando de volta, tem gente que pega o seu livro, não lê o seu livro e não devolve o seu livro, não é? Pastor Jeremias se lembrou, e no caso, esse irmão que havia emprestado o dinheiro, é um irmão da nossa igreja que naqueles dias estava passando por um aperto financeiro, assim, sabe? Daqueles que R$20 faz muita diferença na semana. E o pastor Jeremias ligou para ele e falou: meu irmão, eu esqueci de te devolver aquele dinheiro e eu preciso fazer isso, então me manda a sua conta que eu vou depositar agora. E eu fiquei, assim, muito encorajado com a resposta desse nosso irmão, membro da nossa igreja. Pastor, nós temos estudado sobre generosidade e eu vou guardar minha semente? Não, pastor, aquilo ali foi uma oferta. E eu posso dizer mais, pastor, você me deu a oportunidade de ser abençoado por Deus. Nós estudamos semana passada o texto de Provérbios que diz que o generoso prosperará. Ou seja, de alguma maneira Deus quer que nós cuidemos das pessoas que Ele coloca na nossa vida, mas o compromisso de cuidar de nós, Deus não divide com ninguém. O Senhor cuida dos seus. Nós lemos no Salmo: pastor, o Senhor me deu uma oportunidade de ter sido abençoado por Deus. Naquela semana, Deus tocou o coração de alguns irmãos meus em outro país, um irmão pastor. Ele e sua esposa decidiram me dar uma oferta. Decidiram dar uma oferta e decidiram me dar essa oferta. Então ele me ligou, pediu a minha conta e transferiu para mim R$2.000. Meus irmãos, eu não estou dizendo que se você der 20, você vai ganhar 2.000. Não é assim que funciona, né? O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus se cumpre na nossa vida quando diz que melhor é dar do que receber. Você precisa esticar isso, a generosidade. Nós na equipe pastoral temos sido muito encorajados a desenvolver um coração generoso, porque a fé cristã não pode amadurecer num coração que só gosta de receber. A nossa fé não é a fé que recebe, mas a fé daquele que deu tudo por nós. Você quer crescer na fé? Vamos desenvolver a generosidade. Eu quero e eu tenho lutado. Pastor Beto é um exemplo de generosidade na equipe também. Semana passada, depois da reunião aqui de oração dos homens, nós temos a reunião das 7 horas. E eu vi o pastor Beto com uma jaqueta bem bonita. Falei assim: pô, pastor, que casaco bonito, hein? Aí ele já fez assim: meu filho, eu acho que te cabe. E tirou, né? Do jeitão do pastor Beto. Aliás, eu cresci aqui na igreja, passei a minha adolescência, boa parte dela sendo ovelha do pastor Beto. Nunca vi o pastor Beto devagar, mas hoje ele está mais acelerado, né? Hoje ele está, normalmente ele está 220, hoje ele está 440, né? Power Plus, né? Mega Power Plus.
E aí o pastor já falou assim: não, meu filho, eu acho que ele te cabe, foi tirando o casaco. Eu falei: não, pastor, eu só elogiei o casaco, não precisa me dar o casaco. Agora, o carro do senhor é bem bonito, que eu vi lá no estacionamento, que é novo. Aí ele tirou a chave do bolso: ô, meu filho, vai dar uma volta. Eu falei: não, pastor, estou brincando, é só para não perder a piada. Generosidade. No meio empresarial já é quase um consenso de que quando a generosidade existe, a bênção da prosperidade vem. Por exemplo, as empresas, muitas empresas hoje dão aos seus funcionários participação nos lucros. Meu irmão, quem recebe isso? Só levanta a mão assim. Trabalha em uma empresa que recebe participação nos lucros. Meu pai está ali com a mão levantada. Meus irmãos, agora ele continua recebendo, né? Mas eu já tenho a minha vida e a gente segue com o nosso orçamento. Mas lá em casa, quando chegava o mês da PR, né, pai? A gente ficava assim: ó, a PR é mês que vem, né? Os presentes que a gente queria ganhar, mas muitas bênçãos. Porque algumas empresas entenderam que quando o profissional participa dos lucros que ele mesmo produziu, ele também se dispõe a trabalhar melhor para produzir mais. Acho que ano retrasado teve uma campanha de Chester. E uma marca disse assim: olha, para cada Chester que você comprar, nós doaremos um outro semelhante a este para uma família que não tem condição de comprar. Esse Chester era até um pouco mais caro. Agora fala sério. Na hora de comprar, a gente paga um pouquinho mais caro porque, afinal de contas, comprando dessa marca, eu abençoo uma família que não teria como receber. Nós precisamos aprender a respeito da generosidade, não só nesse conceito de mercado, não só nesse conceito que o mundo entende a respeito de generosidade, porque existe um movimento de bilionários de todo o mundo chamado Giving Pledge, fundado pelo dono da Microsoft, Bill Gates, e também por Warren Buffett, que foi o maior investidor do século XX. Fundaram uma organização que hoje conta com mais de 150 membros bilionários que decidem doar grandes porções das suas fortunas a organizações que cuidam de pessoas carentes. A generosidade está aí. E nós que temos o Senhor Jesus precisamos aprender e desenvolver muito a respeito de generosidade. Primeiro, porque quando a gente fala de generosidade, normalmente o que vem à nossa mente é grana. Eu tenho certeza que você conhece pessoas extremamente generosas, que não têm tanta grana assim. Pessoas generosas que quando te dão um pouco do tempo, te fazem sentir importante. Pessoas generosas que quando preparam um prato, uma refeição para você, preparam a que você mais gosta. Pessoas generosas que às vezes não tem tanta grana assim, mas toda vez que você passa lá faz um cafezinho novo, que te deixa na porta de casa. Carona meia boca não, vou te deixar na porta de casa. Eu li um livro chamado Deus e o Dinheiro, de dois homens que se encontraram na Universidade de Harvard para fazer um MBA. E esses dois homens, crentes, com uma carreira de riquezas, dois homens bem-sucedidos, e ambos entenderam que lidavam com o dinheiro não da maneira que Deus queria. Um deles tinha um perfil de quem gasta, e ele gastava, e o problema de quem tem esse perfil de só gastar, e se nós vivemos somente nesse perfil de maneira extrema, quem tem o perfil de gastar pensa no hoje, usufrui do hoje, compra as coisas melhores para hoje, mas muitas vezes se esquece de que o amanhã pode chegar, e se nós não guardarmos para o amanhã, pode ser que no amanhã venham necessidades sobre nós, e se nós formos pegos desprevenidos nas
horas de necessidade, é bem possível que não tenhamos como suprir essas necessidades e passaremos por grandes apertos. Existe o perfil também, e era o perfil do outro homem, de quem vive só para poupar. E esse pensa no amanhã, se prepara para o amanhã, mas é um amanhã que nunca chega, ou que pode nunca chegar, e deixa de aproveitar as bênçãos que Deus tem para você hoje, deixa de ser usado por Deus para abençoar as pessoas que Deus coloca no seu caminho hoje. E eles perceberam que nós podemos lidar com o dinheiro de 3 maneiras. Nós podemos ser o que gasta, você pode ser o que poupa, ou você pode decidir ser um servo de Deus, inclusive na sua vida financeira. E aí você vai precisar encontrar equilíbrio de poupar, de gastar, de investir no que é eterno, de investir no que dura só para essa vida, de abençoar as pessoas que Deus coloca diante de você. Quem aqui pode ser um pouco mais generoso? Fala sério, quem precisa crescer um pouco mais? Eu reconheço, precisamos crescer na generosidade. Hoje eu quero falar sobre a generosidade de Deus. Então eu gostaria de te convidar a abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. É o texto do estudo dessa noite. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Esse é daqueles textos que a gente tem que saber de cor. Amém? Se você quiser, pode acompanhar na tela. A palavra de Deus diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você podia fechar os seus olhos mais uma vez e orar? Pedir a Deus para falar aos nossos corações nessa noite? Senhor Deus, nós te louvamos por tamanha generosidade que o Senhor demonstrou por nós, e nós pedimos que o Senhor nessa noite nos faça mais generosos. Tua palavra diz que o caráter de Cristo tem sido formado em nós pelo Espírito Santo. Assim, Deus, nós queremos crescer na fé, também em generosidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 3 do Evangelho de João conta a conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, e dentre o movimento dos fariseus, que eram homens que zelavam pela lei do Senhor, haviam alguns homens que estavam também sendo transformados pela obra do Evangelho. Nicodemos, por mais que soubesse que os fariseus, ou boa parte dos fariseus de seus dias, perseguiam a Jesus Cristo, entendeu que era importante perguntar a Jesus Cristo como conseguir vida eterna. Nicodemos, de madrugada, procura ao Senhor Jesus. Ele sabia que à luz do dia ele seria possivelmente reprovado, certamente reprovado por seus colegas de ministério e por seus colegas de religião. Mas de madrugada Nicodemos vai até Jesus e começa uma conversa com Jesus. E Nicodemos faz uma pergunta para o Senhor Jesus. E a pergunta de Nicodemos é, ou a palavra de Nicodemos é: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre e tem vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos de alguma maneira se aproxima de Jesus para dizer: olha, eu creio que você vem de Deus. Eu vim aqui para te dizer que eu reconheço que tudo que você faz só pode fazer porque Deus está com você. E Jesus responde para Nicodemos dizendo: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como assim, Senhor, nascer de novo? Porque eu já sou velho. Como eu poderia voltar ao ventre da minha mãe? Jesus não está falando dessa vida física, mas da vida da alma. Porque por mais que nós estejamos vivos na carne, o que a palavra diz é que nós estamos mortos na alma.
por causa dos nossos pecados, fomos afastados da presença de Deus e longe da presença de Deus não existe vida para nós. Nicodemos, você não precisa nascer da carne, você não precisa entrar no ventre da sua mãe, você precisa nascer da água e do Espírito. Sabe como é que a gente nasce da água e do Espírito? Entendendo e crendo na maior obra de generosidade que a história da raça humana pôde conhecer, a generosidade de Deus Pai. E a primeira lição que eu quero tirar desse texto, capítulo 3, verso 16, é que a generosidade de Deus Pai possui uma razão. Porque Deus amou. Não sei se você leu o texto do boletim que o pastor Eloísio escreveu. Uma coisa nós sabemos. Sabemos que existe maldade no mundo. Sabemos que existe maldade no mundo, não no mundo de fora, mas também no mundo que existe dentro do nosso coração. Porque a mesma raiz de pecado que domina essa era e que mostra tanta maldade na sociedade e nos relacionamentos entre os homens, essa mesma raiz de pecado existe dentro do nosso coração. Somos egoístas por natureza, somos orgulhosos por natureza, desejamos o nosso bem em detrimento do bem das outras pessoas por natureza, de maneira que o nosso coração está completamente sujo pelos nossos pecados. A palavra diz que por uma pessoa boa pode até ser que alguém tivesse o atrevimento de morrer. A pergunta é: e por quem é mau? Quem se atreveria? No final da adolescência, ou melhor, já tinha 18 anos, estava no primeiro ano de seminário e comecei a fazer um trabalho em algumas FEBEMs aqui de BH, alguns centros socioeducativos. Em um deles, um trabalho da nossa igreja de ensinar os adolescentes internos a fazerem móveis com bambu, para que de alguma maneira, quando saíssem da cadeia, eles pudessem conseguir dinheiro. Temos esse trabalho até hoje. Inclusive, você que é adulto e tem disponibilidade durante a semana, se quiser participar desse projeto, eu participei, fui muito edificado. Hoje estou impossibilitado por causa da agenda, mas nós precisamos de voluntários. Se você tiver interesse, procure a Aviso, que é a nossa ONG, Associação Wilson de Souza, fica na Rua de Baixo. É só ligar aqui na secretaria e perguntar: eu quero participar de um trabalho da Aviso nas FEBEMs de Belo Horizonte. E eu me lembro que uma vez fui pregar em um centro socioeducativo lá em Justinópolis. E nesse centro socioeducativo havia um salão onde realizávamos os cultos. E veio o primeiro pavilhão. Uma hora o agente chegou perto de mim e falou assim: está vendo aquele pequenininho ali? Menor que eu, imagina. Pequenininho mesmo. A gente enche esse salão inteiro aqui só de corpos que ele matou. Veio o segundo pavilhão, e mais uma vez ele chegou perto e falou: está vendo aquele? Ele começou a contar alguns crimes que eles tinham cometido. E o terceiro pavilhão, eu fiquei esperando, falei: agora vem o terceiro? Ele: não, o terceiro nós temos que ir lá, porque esses não podem andar no meio dos outros, porque senão serão agredidos, e se a gente deixar até mata. Por quê? Porque são crimes de estupro. Então nós fomos no pavilhão e no caminho ele disse assim: ô pastor, lá todo mundo é pastor, né? Mesmo eu que era seminarista. Pastor, você viu aí na rádio o caso de um menino de 12 anos que estuprou e esfaqueou uma menininha de 3 anos? Falei: não. Pois é, ele está lá. Você ouviu também o caso de um menino de 17 anos que esfaqueou que estuprou e matou também uma senhora de mais de 50 anos, não me lembro a idade. Pois é, ele também está lá. Eu fui lá pregar para esses dois. E sabe qual era o texto que eu tinha preparado naquela manhã? Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Foi o texto que eu preguei para os 3 pavilhões.
Havia um pastor com 100 ovelhas. E aconteceu que uma dessas ovelhas se perdeu. O pastor então deixou as 99 ovelhas no aprisco e saiu em busca da 100ª. E quando a encontrou, a tomou nos braços e se alegrou muito, deu uma festa, porque achou sua ovelha perdida. Mais prazer tenho eu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de perdão. Uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma dessas dracmas, e aquela mulher diligentemente procurou pelas dracmas, acendeu a luz da casa, varreu, e quando encontrou a dracma perdida, chamou suas amigas e se alegrou com elas, porque ela encontrou a dracma perdida. Da mesma maneira, eu tenho mais prazer por um pecador que se arrepende do que por 10 justos que não precisam de perdão. Um pai tinha 2 filhos, e aconteceu que um desses filhos exigiu sua parte na herança, saiu daquele lugar, gastou absolutamente tudo que tinha com prazeres dessa vida, e quando perdeu tudo e começou a ser maltratado, se lembrou que na casa de seu pai, mesmo os servos eram bem tratados, e decidiu voltar e pedir perdão àquele pai, dizendo: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, sei que não sou digno de ser chamado teu filho, mas gostaria de te pedir para me tratar como um empregado. E aquele menino vai trabalhando o discurso com o coração arrependido, mas quando ele se depara com a cena da casa do pai, você já fez exame de vista? Você tem que ver aquela casa lá no fundinho assim. Aquela lá é a casa da parábola. E a parábola diz que o pai sai correndo, dá um abraço naquele filho sujo e diz: meu filho, eu te amo. O pai espera o filho de braços abertos, mesmo que ele tenha ido para muito longe. E agora o irmão que ficou dentro de casa fica bravo, porque o pai vai dar uma festa para o filho que tinha fugido, que tinha abandonado a família. E ele diz: pai, eu estou aqui todos esses anos e o senhor nunca matou uma ovelha, um cordeiro para me alegrar com os meus amigos. Quando é possível? O irmão dele está de volta e a única coisa que ele pensa é no dinheiro também. Se ele amasse aquele pai, ele teria dado tudo o que ele tinha e vendido tudo o que ele tinha para ir atrás do irmão que havia se perdido, e teria trazido ele de volta. A exemplo de Jesus Cristo, que sendo primogênito de Deus Pai, despiu-se da sua glória e veio nos resgatar por amor ao seu Pai, e disse: daqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. O pai vai, abraça aquele filho e fala: meu filho, se alegra comigo, seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E eu me deparei, irmãos, com a Bíblia aberta, falando sobre o amor de um Deus que, quando olhou para mim, não achou nada em mim que pudesse agradá-lo, mas ao mesmo tempo eu me achava mais justo do que aqueles para quem eu pregava. A generosidade de Deus possui uma razão, e não está em nós essa razão, porque Deus amou. O amor de Deus é incondicional, o amor de Deus não leva em conta os nossos pecados. A generosidade de Deus possui uma razão tão valiosa, que a despeito das nossas mazelas, dos nossos pecados, da falha do nosso coração e da tendência que a gente tem de olhar para o outro e achar que o outro é pior do que nós, Ele nos amou. Amém, meus irmãos? A generosidade de Deus possui uma razão, porque Deus amou. A segunda lição que eu quero tirar desse texto é que a generosidade de Deus se mostrou na prática. Porque amor não é dos assuntos que a gente trabalha no livro. Amor, oração. Esse ano eu decidi investir na minha vida de oração. Eu contei isso aqui um dia desse, não sei se você ouviu, mas se ouviu, vou falar de novo. Vou investir mais na minha vida de oração. Quero ser um homem que ora. Primeiro passo que eu tomei, comprei alguns livros que falavam sobre oração. E devo ter lido uns 4 livros assim, direto. E num desses livros, Edward M. Bounds, que é um autor que a gente tem os livros dele aqui na livraria, uma autoridade nesse tema, disse o seguinte, e eu fui lendo: algumas pessoas, quando decidem investir na sua vida de oração, compram livros que falam sobre oração.
Mas para a gente crescer na vida de oração, só tem um jeito. Tem que orar. Eu fechei o livro na hora, eu ajoelhei e falei, Deus, eu vou orar agora um pouco, né? O amor é assim também, não adianta a gente falar sobre amor se não existe demonstração prática de amor. Nós fazemos votos às vezes, votos de amor, por exemplo, no casamento. Prometo te amar, te respeitar, na saúde, na doença, na TPM. Meus irmãos, o amor tem a ver com vida, com prática. E a palavra diz que o Deus que amou, fez o quê? Deu. Às vezes nós vivemos de discursos. Agora, acontece que o discurso pode até encantar as pessoas, mas só a ação transforma. Estamos em ano de eleições. Discurso encanta, ação transforma. Não é assim? Qual é o papel que você tem desempenhado muito bem? Porque desempenhar papéis às vezes é muito fácil. Desempenhar o papel de pastor, às vezes, se for só o papel, é aparentemente fácil. Eu me deparei um desses dias com uma pessoa passando por uma situação muito complicada na vida dela. Recebi essa pessoa no gabinete pastoral, como nós fazemos aqui. O pastor Beto faz mais do que todo mundo junto, eu acho. Meus irmãos, o pastor Beto no atendimento assim, dá de 1.000 a 0 mesmo. Eu não sei como, acho que o dia dele tem 30 horas, porque todo mundo aqui que precisar, o pastor Beto acha um horário. Ontem eu falei, pastor, eu gostaria que o senhor atendesse uma pessoa da minha família. Meu filho, a hora que você quiser, onde você quiser, eu estou lá. Não é, pastor? Não foi assim? Eu recebi essa pessoa passando por problemas. Ela falou a respeito dos problemas que ela tem passado. E meus irmãos, eu confesso que enquanto eu ouvi os problemas que ela relatava, eu pensava assim, meu Deus, obrigado porque eu não sou essa pessoa. Deus, obrigado porque minha vida não é esse inferno. Obrigado, Deus, porque quando eu volto para casa e olho para minha esposa, eu tenho na minha esposa uma pessoa que me ama, eu tenho na minha casa um lugar de paz, de alegria. Depois de um dia de trabalho eu posso descansar, porque a nossa casa é abençoada pelo Senhor. Aquela pessoa estava passando por uma situação tão difícil, meus irmãos, tão difícil, dentro da sua casa. E a verdade é que eu percebi que eu podia ter duas atitudes ali. Fazer papel de pastor. Eu vou orar por você. Deus te abençoe. Fecha a porta. Cada um para o seu lado. Ou eu podia ser sal e luz e ser um agente de transformação na vida dela, nas mãos do Senhor. Os papéis que nós desempenhamos às vezes nos levam para longe da vontade de Deus. A palavra diz, foi o Senhor Jesus que contou essa história. Havia um homem descendo de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado nessa estrada e apanhou muito e ficou caído, semi-morto. Passou por aquela estrada, subindo para Jerusalém, um sacerdote. E quando viu aquele homem caído, passou ao lado. Afinal de contas, o sacerdote, para oferecer o seu culto ao Senhor, não podia tocar em sangue. E o homem apanhou muito. Quem apanha, sangra. Olha, eu até podia ajudar, mas eu estou atrasado, vai começar o culto em Jerusalém, eu tenho que oferecer sacrifício. Se eu mexer nisso aí, eu vou ficar impuro para o sacrifício, eu vou ficar impuro para as cerimônias da lei, da religião, e aí não vai dar, cara, desculpa, eu vou correr. Eu não estou dizendo que você tem que, o cara furou o pneu, você tem que atrasar o seu compromisso para ajudá-lo, não. Existem algumas situações que você, se precisar, vai ter que deixar o seu compromisso de lado, porque é mais importante. Passou também por aquela estrada um levita, e assim como o sacerdote, o levita, também precisava participar dessas práticas, né, da religião, e precisava estar puro para isso. Portanto, ele passa também longe e diz assim, o culto vai começar, eu não posso atrasar, né? E passou por aquela estrada um homem samaritano, que para um judeu não prestava para nada, não agradava a Deus, não tinha nada a ver com Deus. E Jesus disse que o samaritano, quando viu o homem, primeiro se aproximou.
E depois de se aproximar e perceber que aquele homem estava ensanguentado, semi-morto, ele precisou pegar aquele homem, meus irmãos, ele sujou a roupa de sangue, de barro, do que tivesse ali. Ele pega aquele homem nos braços, ele se abaixa, faz força, levanta aquele homem, coloca-o sobre o seu animal, leva aquele homem até uma hospedaria, paga para que aquele homem fosse cuidado. E Jesus pergunta: quem foi o próximo do homem? Viver de discurso é fácil, e pode até encantar algumas pessoas, porque na conversa a gente leva muita gente. Mas demonstrar amor transforma a vida das pessoas. E se nós quisermos também transformar a vida das pessoas, nós precisamos aprender com o Deus que amou e deu. E nós precisamos também nos dar para as pessoas. Eu já disse também isso aqui. Você também tem pessoas que te ligam, e quando te ligam ficam, se você deixar, 5 horas no telefone falando dos problemas delas. Ou é só comigo? Tem gente que quando te liga você fala assim: agora não vai dar. Aí você tem? Né? Quando a gente atende esse telefone, a gente quer cumprir a tabela de alguém que atende, ou de fato nós queremos ouvir uma pessoa que está sofrendo e ser um instrumento de Deus para abençoá-la? Não estou dizendo que a gente tem que viver agora o dia inteiro no telefone, porque eu tenho meus compromissos e você também. Mas eu estou dizendo que tem a ver com a nossa intenção e com a nossa atitude de fato, abrir mão da nossa vida pelo outro. Você acha que quanto, pastor? 1.215 não fazem falta, não? Dá para comprar muita coisa com esse dinheiro. Tenho certeza que o pastor Beto tem algumas coisas que ele quer comprar e que daria para comprar com esse dinheiro. Eu tenho certeza que aquele irmão que doou R$2.000 para o irmão da nossa igreja, lá dos Estados Unidos, também tinha mais coisa para fazer com esse dinheiro. Porque, meu irmão, se você falar assim que vai me dar 2.000, eu te falo várias coisas que eu posso fazer com esse dinheiro. A verdade é que quem decide agir para transformar, quem quer viver em generosidade, aprende o valor de dar. O Deus que amou, deu. A generosidade de Deus que possui um propósito se mostra na prática. Amém, irmãos? Eu quero tirar mais uma lição desse texto. E a terceira lição é que a generosidade de Deus alcançou o seu propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o propósito de Deus se cumpre quando nós, pecadores, somos perdoados, somos recebidos como filhos de Deus e recebemos vida eterna no nosso Salvador. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Deus tomou a decisão de abandonar o seu filho naquela cruz por nós, eu já fiquei tanto tempo pensando nessa passagem. A palavra diz que Jesus bradou dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? E eu perguntava: Deus, por que o Senhor abandonou Jesus na cruz? Porque se o Senhor tivesse nos abandonado na morte, estava correto, porque nós pecamos e merecemos a morte. Jesus não fez nada para merecer a cruz. Jesus não fez nada para merecer a morte. Pelo contrário, de tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele fez, ele adorou o Senhor e ofereceu ao Senhor o louvor e a adoração mais pura. A palavra diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. E um dia eu estava no gabinete e eu falei assim: até hoje eu não entendi essa passagem. Eu estava com o pastor Yuri. Falei: pastor, por que Deus abandonou Jesus na cruz? Se Jesus não tivesse sido abandonado na cruz, nós teríamos sido abandonados para a eternidade. Sabe por que Deus abandonou seu filho na cruz? Porque na cruz ele quis nos receber como filhos. Agora, a diferença é que a palavra diz que aquele que deu a sua própria vida também tinha poder para tomá-la de volta. E o filho não foi desamparado para a eternidade. Ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos.
e ressuscitou. E quando o fez, trouxe nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Envergonhou os principados e potestades. Cumpriu o propósito de Deus. Agora existe vida eterna para nós, porque a palavra diz que se com Cristo somos crucificados, com Ele também ressuscitamos. A generosidade de Deus alcança o seu propósito. Existe agora perdão para mim e para você. Abraão foi levar o seu filho em obediência a Deus para ser sacrificado no altar. E eu li um avivalista dos séculos passados chamado Charles Finney. E ele disse assim que quando Abraão levantou aquele punhal, eu gostaria que você se imaginasse no lugar de Abraão, levando um filho amado para ser sacrificado, porque Deus mandou. Deus nunca exigiu sacrifício de gente. Uma vez Deus fez isso, pedindo a Abraão que sacrificasse o seu filho. E quando Abraão levanta o punhal para matar o seu filho, a palavra diz que uma voz brada do céu dizendo: não faça mal ao menino. Deus trouxe a provisão do cordeiro para o sacrifício. Mais uma vez na Bíblia Deus exige sacrifício humano. Mas Deus não exige que nós nos sacrificássemos, não exigiu que nós nos entregássemos como sacrifício naquela cruz. Mas Ele se entregou por nós, se fez homem à nossa semelhança e morreu em nosso lugar para que nele os nossos pecados fossem cravados e para que o seu sangue trouxesse para nós perdão. Mas o mesmo Deus que bradou dizendo: Abraão, não faça mal ao seu filho, não bradou dizendo: não façam mal ao meu filho. Pelo contrário, a palavra da cruz foi: o preço está pago. Existe perdão para mim e para você. Você crê no Senhor Jesus? Você crê no poder de Jesus Cristo para transformar a sua vida e para perdoar os seus pecados? A palavra diz que aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Nessa noite te é apresentada a mensagem de salvação, e diante dessa mensagem você precisa tomar uma decisão pessoal de entregar também a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero tirar 3 aplicações práticas para a minha vida e para a sua vida. A generosidade nos leva primeiro a dar algo útil. Nós não precisamos de muito dinheiro, não é disso que a nossa vida precisa. Porque mesmo quem tem muito dinheiro e só tem muito dinheiro não é feliz. Porque o dinheiro a gente não leva daqui. Nós não precisamos de ser famosos, porque, como diz o livro de Eclesiastes, daqui a alguns anos ninguém vai se lembrar de nós. Como nós também não nos lembramos daqueles que já passaram há muito tempo, né? Nos lembramos dos que fizeram parte da nossa vida. Nós precisamos de perdão para os nossos pecados. E Deus, quando agiu generosamente para conosco, não nos deu brindes, não nos deu regalos. Deus nos deu perdão. A generosidade nos faz dar o que é útil. Porque dar brinquedo, dar lembrancinha, qualquer um dá. Agora, pagar uma conta, dedicar tempo para quem precisa de um ombro amigo para chorar, fazer o melhor cafezinho na hora, para dar o que é útil, a gente precisa ser generoso. Segunda lição é que a generosidade nos ensina a dar com propósito. Sabe por que nós não gostamos de dar? Porque por vezes a nossa conta é a seguinte: poxa, se pastor Beto deu 1.215, ele deixou de ter 1.215. Quando a gente dá com propósito é totalmente diferente. Vocês ouviram o testemunho do pastor Beto aqui? O testemunho foi: eu abençoei uma família que não tinha como pagar o condomínio. O que mais, pastor? Abençoou uma igreja comprando uma caixa de som.
abençoou uma menina pagando terapia para ela, ajudei a bater a laje. Quando a gente dá com propósito, a gente não perde, a gente abençoa. Nós precisamos aprender a dar com propósito. A nossa fé é a fé que ama mais dar do que receber. Amém, meus irmãos? Eu tive uma experiência um dia desses de ter recebido uma oferta de um irmão e fiquei constrangido assim de ter recebido, sabe? Às vezes a gente fica constrangido, sabe por quê? Porque a gente gosta de ser quem tem para dar, né? Quando a gente precisa receber, às vezes a gente se sente um pouco inferior assim. Esse irmão já me ofertou outra vez e eu precisava dessa grana. E foi bênção na minha vida e na vida da Thay. Mas nesse dia foi diferente, a gente não precisava dessa grana. E do mesmo jeito que a gente recebeu, sem nem tirar do envelope, a gente retribuiu na vida de uma outra pessoa que talvez precisava mais do que nós. Quando a gente dá com propósito, a gente não perde, abençoa. Amém? E por fim, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A generosidade nos ensina a dar o melhor. Quem é generoso não dá resto. Quem é generoso dá o melhor. A palavra diz que Deus deu o seu Filho. O mesmo Filho que Ele uma vez abriu os céus e disse lá de cima: esse é o meu Filho amado em quem tenho todo prazer. Foi esse Filho que Deus entregou por nós. Ele deu o melhor. Deus não precisava ter entregado Jesus Cristo. O pastor Luiz fala disso no boletim. Deus poderia ter dado toda a criação para aplacar a sua ira e a sua justiça, porque de fato nós pecamos e merecemos condenação. Deus podia ter nos dado como paga para a sua justiça, mas o Deus generoso decidiu dar o seu único filho como paga. E a palavra diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as suas iniquidades levará sobre si. Deus deu o seu Filho por nós, e é por isso que nós temos vida. Essa vida nós recebemos quando nos declaramos, ou declaramos ao Senhor Jesus que cremos nele e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, porque a palavra diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Nessa noite, tem alguém aqui que gostaria de declarar com a boca dizendo: eu não disse ainda, mas eu quero dizer ao Senhor: Deus, eu creio, eu quero confessar a respeito da salvação. Se você quer fazer essa oração de olhos fechados, eu não vou te expor. Você podia levantar uma de suas mãos. Eu quero te conhecer, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Deus te abençoe. Mais alguém nessa noite quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Deus te abençoe. Essa é noite de salvação, porque o Salvador está presente nessa festa. E a palavra diz: olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor dos Exércitos. Uma mulher pode olhar, um homem pode olhar, uma criança pode olhar, e se nós olharmos para o Salvador do mundo, Jesus Cristo, seremos salvos.
Se você quer hoje olhar para o Salvador, repita comigo essas palavras: Senhor Jesus, eu creio no teu sacrifício para perdoar os meus pecados. Eu renuncio à vida de pecado que eu tive antes de te conhecer. E eu peço ao Senhor que me dê uma nova vida. Como o Senhor disse para Nicodemos, que o Senhor me faça nascer de novo, pela fé na obra generosa da cruz. Senhor Deus, nós clamamos para que o Senhor molde o nosso coração e nos molde a tua imagem e semelhança. Assim como fomos criados, Deus, mas destruídos pelo pecado, restaure em nós essa imagem para que o nome do Senhor seja glorificado em nós, porque a tua palavra diz que no Senhor fomos criados, no Senhor nos movemos e em ti existimos, de maneira que tudo que temos e somos é para o teu louvor e para a tua glória. Derrama sobre nós, Deus, e nos faça generosos. É a minha oração nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.